A número 7. Ó, número 8 vai ficar para o lar. Aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui. O pessoal de casa aqui, ó, vai ter que dar um foca. Foca em mim. Aí. Opa. Não. Pega embaixo. Isso. Beleza. Agora ficou fácil pro pessoal de casa. Maravilha. Passou no teste do exame de vista. Vamos lá. Tá enxergando? Suponha que A, B, C e D sejam engrenagens acopladas com 5, 30, 6 e 8 dentes, respectivamente. Aqui uma engrenagem. Essa engrenagem A começa a rodar e dá movimento a B, que dá movimento a C, que dá movimento a D. É um sistema de engrenagem. Se A faz 12 voltas por minuto, então o número de voltas por minuto para D ele dá a velocidade de A e quer a velocidade de D. Como é que funciona esse sistema de engrenagem? Primeiro, quanto maior o raio da engrenagem, mais volta ela vai dar ou menos volta? Exatamente. Vocês lembram aquela bicicleta que tem uma roda grandona e uma pequenininha? A roda grandona dá uma volta e a pequenininha, para acompanhar, que já que elas estão acopladas, né? Para acompanhar ela tem que dar muito mais volta, não é isso? Então, essa proporção, ela é direta ou inversamente? A gente vai começar a falar de proporção direta e inversa. Como é que funciona as grandezas? Quanto maior quanto maior o raio, menos volta ela dá. Sim ou não? Então, mas para você resolver esse tipo de questão aqui, você tem que saber como é que funcionam as grandezas na proporção direta e inversa. Olha só. Se A e B são GDP. Gente, o que é GDP? Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Então, A sobre B é constante. A sobre B é constante. Por que a razão entre duas grandezas na proporção direta, a razão é constante? Pela uma razão muito simples. Se a grandeza A aumenta, o que acontece com a grandeza B? Também aumenta na mesma proporção. Lembra que eu falei no início? Aumentar na mesma proporção é o quê? Multiplicar. Aumentar na mesma proporção é multiplicar. Diminuir na mesma proporção é dividir. Nunca somar, nunca subtrair. Tá ok? Então, por exemplo, se essa grandeza aqui, ó, se eu triplicar a grandeza A, o que acontece com a grandeza B? Triplica também. 3 em cima, 3 embaixo. A razão continua a mesma. Então, essa característica você não pode esquecer. Todas as grandezas na proporção direta, a razão é constante. Agora vem para cá. Se A e B são grandezas inversamente proporcionais, então A vezes B é constante. O produto é constante. O produto é sempre o mesmo. Por que o produto é sempre o mesmo? Se, por exemplo, a grandeza A quintuplicar, se eu multiplicar a grandeza A por 5, o que acontece com a grandeza B? Divide por 5. Ela acontece o processo inverso. Ok? Exemplo. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Então você vai daqui para São Paulo. Tem um espaço definido. Beleza? Um espaço fixo. Quanto maior a sua velocidade, o que acontece com o tempo para você percorrer essa distância?
menor o tempo. Quanto mais velocidade, menos tempo. Abre o olho. Quanto mais velocidade, menos tempo. É o efeito gangorra, um sobe e outro desce. Então a gente fala o seguinte: se você dobrar a velocidade, o tempo para percorrer esse espaço cai pela metade. Dobra a velocidade, o tempo cai pela metade. Divide a velocidade por 4, o tempo fica multiplicado por 4. Percebeu? São duas grandezas, então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, o produto da velocidade vezes o tempo tem que dar sempre o mesmo resultado. E esse resultado, no caso aí, velocidade vezes o tempo, é o espaço que é fixo. Ok? Então, o produto sempre é o mesmo. Nesse caso aqui, vocês estão toda hora vendo meu filho, minha esposa. Nesse caso aqui, você tem aqui as engrenagens A, B, C e D. Aí você tem aqui o raio, e aqui tem a velocidade. Qual o raio? O raio são quais? 5, né? 30, 6 e 10. E aqui, a velocidade de A? Ele deu aqui, ó, 12 voltas por minuto, né? E ele quer saber aqui, ó. Olha como não precisa fazer conta. Vamos lá. Daqui para cá, o que aconteceu? O raio dobrou. O que acontece com a velocidade? Dobra também? É o contrário, gente. Divide por 2. Então, qual é a velocidade aqui? 6 voltas por minuto. 6 voltas por minuto. Viu como é fácil? Ou então, pensa no seguinte, ó. O que é constante? Vamos aprender isso aqui, ó. Olha para cá. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Velocidade da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A tem que ser igual à velocidade da engrenagem D vezes o raio da engrenagem D. Duas grandezas inversamente proporcionais. Então o produto tem que ser sempre o mesmo. A velocidade A, fala para mim. 12. O raio? 5. A velocidade D, eu quero descobrir. O raio? O raio 10. Então, essa velocidade aqui de D vai ser quanto? 12 vezes 5, 60, né? O 10 vai dividindo, né? Quanto é que é a velocidade de D? 6 voltas por minuto. Eu poderia aplicar isso aqui, ó. O produto é sempre o mesmo. Ah, professor, não é um sobre o outro, não? Não, é só se fosse proporção direta. Aqui você fala assim, velocidade de A está para o raio de A, mas não é isso, a proporção não é direta, é inversa. Se é inversa, o produto é igual. Gravou? Gravou. É. Foi? Maravilha. Maravilha. Então temos a resposta. Olha essa questão aqui. O que vocês vão aplicar? Lê e raciocina. O que vocês vão aplicar? Vou ampliar aqui, ó. Isso é FCC purinho, tá? E Chique puxa, lembrou bem. A melhor coisa que inventaram, né? O Chique puxa. Mas também pode fazer o que você fez, né? O A1, o B4, a não ser a variância para tirar o variância. A regra do tapa aí, acho que não dá para dar nada. Não. A regra do tapa é quando você vai dividir em proporções inversas. Aí transformar em direto. Regra do trapo, transformar inverso em direto.
Já processou? O que você vai fazer ali? Número 10. Número 10. Número 10. O capital A está na razão direta de 1 para 4 em relação ao capital B. O deste está na razão inversa de 5 para 8 em relação ao capital C. Repare, eu tenho uma relação sequencial, não tem? Pode ficar aí mesmo. Tá bom. Eu tenho uma relação sequencial, de A para B, de B para C. Então, eu posso aplicar o estica e puxa. Não, porque uma é direta e outra é inversa. Mas eu posso aplicar, é uma relação sequencial. Porque eu sei transformar a inversa em direta, não sei? Sim. E nesse caso é mais fácil ainda, porque se a relação é inversa, o que eu faço? Só inverter. Não, tudo bem, mas não dá para fazer sem passar por esse passo de... Mas esse passo não é fácil? Se a relação é inversa de tanto para tanto, é só trocar. Beleza, mas não daria para fazer o puxa direto, sem alterar. Sim, só tem que observar esse detalhe, que uma das relações aqui é inversa. Então, ó, o A está na razão direta de 1 para 4 em relação ao B. Vamos escrever isso aqui? A é de 1 para 4, né? De 1 para 4. Qual é a relação de B para C? O deste, ou seja, ele está se referindo à função anafórica, né? Coisa bonita, né? É anafórica ou catafórica? Anafórica, que é um termo anterior. O deste, ou seja, o B está na razão inversa de 5 para 8 em relação a C. 5 para 8, mas é inverso. Olha só. O B está na relação inversa de 5 para 8. Mas é inverso. O que eu faço? 5 para 8, eu vou transformar já em direta. 8 para 5. Eu inverti, gente, que a relação era inversa. Eu inverti e já transformei em direta. O que eu faço agora? Esse quadradinho aqui, na hora da prova, não precisa fazer, tá? É só para mim. Só para ficar bonitinho aqui. Não precisa. Já joga já o número direto. Vamos lá. Puxa o 4. Estica o 8. É o que está embaixo ou o que está em cima, tá? Multiplica aqui, dá quanto? 8K. Multiplica aqui. 32K. Multiplica aqui. 20K. Aqui eu tenho o quê? O lucro. Aqui ele está falando de lucro, né? Um capital A está nessa proporção, né? Aí ele fala o seguinte: sabendo-se que o lucro de C excedeu em 36 mil o lucro de A. O lucro de C excedeu em 36 mil o lucro de A. Calcule o lucro total da sociedade. O que significa exceder? Por exemplo, qual o seu nome? Ibsen. Ibsen, se eu falo assim, a minha idade excede a sua em 5 anos. Isso significa que eu tenho 5 anos a mais que você. Isso significa também que a diferença entre a sua idade, entre a minha idade e a sua é de quanto? 5 anos. Esse excesso não significa diferença? Sim ou não? Então, ó, de novo, se eu falo que a minha idade excede a idade do Y em 5 anos, então a diferença entre a minha idade e a idade do Y vai ser de quanto? De 5 anos. É o excesso. Ele está falando aqui, ó, sabendo que o lucro de C excede em 36 mil o lucro de A, então a diferença entre o lucro de C e o lucro de A vai dar quanto? 36 mil. Vamos escrever isso aqui? Qual o lucro de A? 8K. Qual o lucro de C? Então, o lucro de C menos o lucro de A, ou seja, o lucro de C excede o lucro de A em quanto? A diferença de quanto? 36 mil. Eu tenho esses lucros em função de K? Tenho. Qual é o lucro de C?
20. 20K. Qual o lucro de A? 8K. Isso dá quanto? 36 mil. 36 mil. Essa diferença aqui é quanto, pessoal? 12K é igual a 36 mil. 36 mil. Minha constante vale 3 mil, né? 3 mil. 36 dividido por 12. Ele quer saber o lucro total, gente. O lucro total vai ser de quanto? 8 mais 32, 40. 40 mais 20, 60K. 60K. Quanto é que dá 60K? O K já descobri quanto é que vale, não já? Então, nesse caso, o lucro é de quanto? Só substituir aqui, ó, 60 vezes o K que eu acabei de descobrir, que vale 3 mil. Então, o lucro total é de 180 mil. Ok? Não fica mais fácil trabalhar com esse stick push? Agora tem que saber aplicar, né? Tem várias questões na prova que você consegue aplicar o stick push. Ou então fugir da fração. Professor, ali, A e B. O A eu sei que ele vai gerar o 1 e o B ele gera o 4. Aí eu me perdi ali, por que na fila do B você colocou o 8 e na fila do C você pôs o 5? O 5, vamos lá. Ele está dizendo lá a questão, olha só, lê a questão lá. O capital de B está na razão? Inversa. De quanto? De 5 para 8. Tá. Em relação ao capital de C. É o seguinte, B e C. Na razão inversa de quanto? De 5 para 8. Mas eu nunca vou trabalhar com o inverso, tem que trabalhar com direto. Certo. Então tem que trocar. 8 e 5. Perfeito. Por isso que ficou aqui, ó, de 8 para 5. Perfeito. Tá? Porque ali ele deu a relação inversa de B para C. Aí eu transformei. Por isso que foi de 8 para 5 aqui. 8 para 5. Tudo bem, gente? Vamos fazer mais um aqui. A gente dá um intervalo aí para ir lá na geladeira. Pessoal lá de casa. Ir lá na geladeira, beber uma água, comer uma fruta. Questão 11. Questão 11. O matemático dividiu certo número de frutas em partes diretamente proporcionais às idades de 3 meninos, que tinham 5, 6 e 7 anos, e deu a cada um a sua parte. Em seguida, verificou que errara no cálculo, tomando as idades como 3, 4 e 5 anos. Para corrigir o erro cometido, mandou que o menino mais velho desse 6 frutas ao mais moço. Quantas frutas foram distribuídas? Quantas frutas foram distribuídas? Então é o seguinte, ó, ele tem aqui uma quantidade N de frutas, ok? Essa quantidade, ela tem que ser dividida entre as idades. Só que ele tem aqui a idade certa, aqui ele tem a idade errada, ok? Na proporção direta das idades, né? Ele teria que dividir, considerando as idades como o quê? Qual a idade? 5, 6 e 7 anos. Essa seria as idades erradas. Não, seria no caso do primeiro? não. Essa é a certa. Ó, o matemático dividiu certo número de frutas em partes diretamente proporcionais às idades de 3 meninos, que tinham, eles tinham 5, 6 e 7. E deu a cada um a sua parte.
Em seguida, verificou que errara no cálculo, tomando as idades. Ele errou, tomou as idades como 3, 4 e 5. Então, a certa é qual? 5, 6 e 7. Qual é a errada? A errada é 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. O que ele fez para corrigir? O que ele fez para corrigir? O que ele fez para corrigir? Para corrigir o erro cometido, mandou que o menino mais velho desse 6 frutas ao mais moço. Só fez isso. Então o cara do meio, tanto na divisão certa quanto na divisão errada, ele recebeu a parte que lhe cabia. O cara do meio. Agora ele fez isso. Então, para corrigir, ele teve que tirar 6 frutas do mais velho e dar para o mais moço. Beleza. Eu gosto dessa questão porque você entende perfeitamente o que é divisão proporcional. Olha só. Quantas fatias eu tenho aqui? Quantas fatias eu tenho aqui? 18. Soma aí. 18. Certo? Quantas fatias eu tenho aqui? 12. O pessoal me ajuda. De onde saiu esse 12? A soma das fatias. Agora eu te pergunto, essa fatia daqui, da parte certa, é igual à fatia da parte errada? É? Você pega aqui, ó, essa pizza e divide em 18 fatias. Pega essa mesma pizza e divide em 12. Essas fatias são iguais? Eu queria essa fatia aqui, que é maior. Porque divide por menos pessoas. Ok? As fatias são diferentes. Eu não posso comparar a fatia daqui com a fatia daqui. E quando se fala em fatia, é o K. É a constante de proporcionalidade. Ok, pessoal de casa? Então, as minhas constantes, elas são diferentes. Aqui eu vou chamar de K1. K1. Aqui eu vou chamar de K2. Aqui eu vou chamar de K2. Até aí, tudo bem? Entendeu? Perguntinha. Esses dois valores são iguais? São. Porque ele não mexeu com o cara do meio. Agora, esses dois aqui são iguais? Não, são diferentes. Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? Esse que é o mais velho. O que ele fez? Ele tinha que receber 7K1. Ele recebeu 5K2. Ele recebeu 5K2. Ele recebeu 6 frutas a mais, não foi? O que eu tenho que fazer? Se eu tirar 6 frutas aqui, fica igual? Mas ele não é o número de anos ali? Com o número de frutas, é isso? Aqui é o seguinte, aqui eu tenho a quantidade de frutas em função da constante. Esse cara recebeu quantas frutas? 6K1. Ou 4K2, que é a mesma coisa. Porque na divisão, a gente constatou aqui que na divisão certa e na divisão errada é o mesmo valor. Agora, para corrigir o erro, ele teria que receber 7K1. Ó, a divisão certa. Ele recebeu? 5K2. Nessa divisão errada, nessa parte errada que ele recebeu 6 frutas a mais do que deveria. Se eu tirar essas 6 frutas e der para esse cara aqui, eu não conserto? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 equações para você trabalhar. Ok? Agora, como é que eu vou trabalhar em cima disso aí? Isso aqui é o quê? A pizza inteira, não é? Isso aqui é a pizza inteira. Existe uma relação entre K1 e K2? Existe. Isso aqui é igual. Daqui, eu vou tirar que
K1, 18K1, é igual a 12K2. K1 vai ser igual a quanto? 12K2 sobre 18. Vou simplificar. Divide por 6. K1 vale quanto? 2K2 sobre 3. Pronto. Agora é o seguinte. É só pegar ou a expressão de cima ou a expressão de baixo e substituir por uma só variável. Aí você tem aqui, ó, 5K1 é igual a 3K2 mais 6. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos fazer a substituição? No lugar do K1, eu coloco o valor dele em função de K2. Então vai ficar o quê? 5. Quem é K1? 2K2 sobre 3. É igual a 3K2 mais 6. O que eu faço aqui? Tiro o MMC, que aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 3. Vamos lá. 10K2, certo? 5 vezes 2K2 é igual a 9K2 mais 18. É isso? Quanto vale o K2? Porque, ó, esse 9K2 já para lá diminuindo. 10K2 menos 9K2 dá 1K2, que é igual a 18. Quantas frutas eu tenho? Ó, N vale quanto? N vale 18K1, N vale 12K2. Eu tenho 12K2 frutas, ou seja, 12 vezes 18, que dá quanto? 18 vezes 10, 180. 18 vezes 2, 36. 180 mais 36, 216. Ok? Antes do intervalo, só mais uma observação aqui, ó. Eu tenho aqui a certa, aqui eu tenho a errada. A fatia aqui é quanto? 5, 6 e 7. Aqui é quanto? 3, 4 e 5. 18 e 12. Só uma observação aqui, ó, uma observação. Olha para cá. 3/5 mais 2/4. Por que eu não posso... Como é que eu faço para somar essa fração aqui? Hã? Por que eu tenho que fazer o MMC? Porque aqui, ó, eu tenho 3 partes de quanto? De 5, né? Aqui eu tenho 2 partes de... Essas partes são iguais? Não. Agora, se eu calcular o MMC é quanto? 20, né? Sempre que a gente fizer o produto, ela vai ser Não, só se for primos entre si. No caso é. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando essa fração aqui e multiplicando tudo por 4. Que dá quanto? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. O que eu fiz? Eu fiz 20 dividido, que é o MMC, dividido por 5 dá 4. É como se eu multiplicasse essa fração toda por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. E aqui? 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Aí essa fração aqui eu vou multiplicar ela toda por quanto? Por 5. 2 vezes 5. 4 vezes 5. Essas frações aqui são iguais às anteriores. Agora eu posso somar. Por que eu posso somar? Fala para mim. Porque eu tenho 12 partes de... E aqui eu tenho 10 partes de... As partes são iguais.
É como se fosse a ideia da fatia. Eu tenho 12 fatias de 20, aqui eu tenho 10 fatias de 20. Então dá um total de quantas fatias? 22 fatias de 20. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho quantas fatias de 18? 5. Aqui eu tenho 3 de 12. Então a ideia é como se fosse assim, ó, 5 18avos da pizza, mais 6 18avos da pizza, mais 7 18avos da pizza. 3 12avos, 4 12avos, 5 12avos. O que é que eu vou ter que fazer então? Achar o MMC entre quem? 12 e 18. Nesse caso aqui é 36. Olha só, 36 dividido por 18 dá quanto? Hã? Então eu vou multiplicar tudo isso aqui por quanto? Vou multiplicar tudo por quanto? Por 2. Vamos lá. Vem comigo. 2 vezes 5, 10. Já vou colocando a constante. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Quanto é que vai dar essa soma aqui? 2 vezes 18. Tem que dar 36. Eu só aumentei um pouquinho a fração, só multipliquei pelo valor. Agora eu tenho 10 partes de 36. Aqui é a mesma coisa, ó. Quanto é que dá 36 dividido por 12? Então eu vou multiplicar tudo por 3. Fica como? 3 vezes 3, 9. K. Eu já estou botando a mesma constante, porque agora as fatias são iguais. 3 vezes 4, 12K. 3 vezes 5, 15K. Somando tudo, é 3 vezes 12, 36K. 36K. Agora é o seguinte, as fatias são iguais? As fatias são iguais. Então, se elas são iguais, pensa comigo. Esse cara do meio aí, quantas fatias ele recebeu aqui? 2. E aqui? 2. Teve alteração? Tanto na certa como na errada, ele recebeu a quantidade que lhe cabia. Agora, o cara de cima e o cara do final, o mais velho e o mais novo, teve uma diferença, não teve? Ele tinha que receber quanto, o mais velho? 14K frutas. Mas ele recebeu quanto? 15. Ele recebeu quantas a mais? 6. Então, ó, 15K menos 14K tem que dar quantas frutas? Essa diferença é a diferença de exatamente 6 frutas. Sim ou não? Ele tinha que receber 14K frutas e recebeu 15K frutas. Ele recebeu 6 a mais. Então, a minha constante vale quanto? 6. E N vale quantos Ks? O total da pizza, né? Não é 36K? N, então, vai ser igual a quanto? 36 vezes 6. Isso dá quanto? Com certeza dá o mesmo valor. 216. Gente, essa questão aqui e essa explicação é para ver pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Volta o vídeo. Porque isso aqui... Não, a questão não é de ser longo. É porque se você tem esse entendimento de fração, você domina o mundo. Está tudo dominado. Não tem FCC, ZAF, SESP, não tem mais nada. Então, isso aqui é porque... O que falta nos nossos candidatos? É base, porque o nosso ensino é muito fraco. Não ensina matemática. E matemática é uma sequência de pré-requisitos. O que você aprendeu na primeira série precisa na segunda, mas não aprende nada na primeira série. Aí vai para a segunda, não tem a base da primeira. Aí, por isso que todo mundo fala, eu odeio matemática, eu detesto matemática. Não, mas a questão não é essa, porque o nosso ensino é muito fraco. Não trabalha a coisa da forma que tem que ser, né? Entender, não? Vamos decorar. A galera estuda para a prova, né? Para tirar a nota na prova, depois joga na memória RAM, dormiu no dia seguinte e já esqueceu, né? Tirou da tomada. Intervalinho, então, de 15 minutos. 15 minutos, são 8h10, 8h12. A gente volta daqui a pouco.